Hey malta, bora lá ao café? Tudo pronto? Siga! Pessoal, espero que estejam entusiasmados. Eu estou. É a primeira vez que estou a falar no podcast. É a primeira vez que estou a trazer a ideia do papel para esta plataforma e eu não faço a menor ideia do que estou a fazer. Mas isso também não interessa nada, como dizia uma certa senhora. O importante é que estou aqui e estou com muita vontade de dar início a esta nova etapa. Quem não me conhece, o meu nome é Joel Bernardo, eu sou da Assembleia de Deus da Bairrada e resolvi começar a fazer este podcast porque nos meus tempos a sós com Deus eu percebi que tirava algumas notas, tinha algumas reflexões e acho que é importante nós partilharmos uns com os outros aquilo que Deus vai falando à nossa vida. Este podcast tem essa função de partilhar com vocês aquilo que eu vou experimentando. Não vai ser exclusivo apenas mensagens ou reflexões, vamos falar sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre tudo aquilo que me passar pela cabeça, basicamente. Mas hoje, em especial, eu queria começar com uma mensagem específica. Porquê? Foi uma mensagem evangelística que eu partilhei na minha igreja já há algum tempo, num evento evangelístico, mas que eu acho que é importante e que pode ajudar muita gente. E é um mote para começar este podcast, eu acho que sim, acho que pode ser. Então, a história que eu queria partilhar, ou melhor, a mensagem, tem o título de Tu Podes Ver, queres? E centra-se à volta da história de Zaqueu, que quase toda a gente conhece. E como referência podem ver em Lucas 19, nos versículos 1 a 9. Um disclaimer, eu não vou já mergulhar ou não vou aprofundar estas passagens em termos da Bíblia. Eu vou-vos ler a reflexão que eu tenho. Porquê? Porque já é um resumo e tem uma componente evangelística maior. Por isso, pelo próprio formato, vocês vão perceber. Portanto, sem mais demoras, vamos lá. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos. Ele era baixo e outra coisa, ele queria ver Jesus. Estes são os factos que nós conhecemos à partida quando lemos esta passagem. Era um publicano, era baixo e queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas havia obstáculos. Existiam impedimentos. Havia uma separação muito real entre o homem que cobrava impostos e o homem que falava toda a verdade, curava os doentes e amava de todo o coração. E a separação era muito mais do que a distância e muito mais do que as pessoas no caminho de Zaqueu. Era a separação do coração, era a separação do pecado. Mas como é que Zaqueu era suposto ultrapassar esta barreira? É a pergunta que nós nos colocamos. Como é que era suposto Zaqueu chegar mais perto para ver? Como é que ele podia falar e interagir com este homem de quem toda a gente falava e só dizia maravilhas? Era correndo pelo meio da multidão? Gritando? Era subindo à árvore que ele acabou por fazer? A solução foi olhar nos olhos de quem lhe fez o convite para jantar em sua casa. Foi Jesus que o viu. Foi aceitar o convite gratuito de conhecê-lo face a face, perto. Sabes, quando tu procuras por Deus, Deus já está à tua procura desde o momento em que tu nasceste. E Ele vê-te. Jesus não queria apenas entrar e jantar na casa de Zaqueu, não. Jesus ia com um objetivo mais específico, era dar-lhe uma nova forma de ver. Nós muitas vezes não queremos procurar por Deus porque temos uma visão distorcida de quem Deus é. Achamos que é rígido, que é vingador, que está sempre à procura do momento em que nós falhamos só mesmo para nos picar, para nos condenar. Mas nós acreditamos mais na vergonha que sentimos muitas vezes daquilo que fazemos do que no próprio Deus. Mas este Deus não é assim. O nosso Deus está sempre à procura de uma oportunidade para nos incluir, não de nos excluir. Aliás, Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. E se vocês forem ver em João 3,16, vocês sabem esta realidade. Ele é um Deus que nos conhece e que nos vê, que se preocupa com cada um de nós e que deseja que nós o conheçamos verdadeiramente. Ele ama-nos. Então, já que estamos a falar sobre ver, pensem. Ele viu que nós íamos pecar mesmo antes de criar a humanidade e mesmo assim achou que valia a pena criar-nos. Não é fantástico? Viu o que ele ia sofrer ao enviar o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e mesmo assim
Ele achou que valia a pena esse sofrimento para nos chamar mais perto dele. E ainda, ele viu-te a ti. É verdade. Assistiu com curiosidade a todos os teus momentos de vida, bons e maus. Aos dias em que choraste sozinho porque ninguém te compreendia. Nas noites mal dormidas depois de um dia caótico na escola ou no trabalho. Nos sorrisos que tu deste quando começaste a namorar ou quando começaste a tua família. Ele esteve sempre lá. E este é o Deus que nos continua a ver. Mas voltamos ao cenário e ao contexto da história de Zaqueu. Finalmente, a multidão. Sim, a multidão viu. Toda a gente viu. A multidão viu que Jesus entrou na casa de Zaqueu e que se sentou com alguém que tinha má fama, que era desprezado pela sociedade. Eles olharam com espanto para a improvável união destas duas pessoas numa casa. O que é que poderiam ter em comum? O que é que poderiam falar? Um mestre religioso e um cobrador de impostos? Certamente Zaqueu faria Jesus reclamar e falar mal das autoridades. Afinal, era o que eles esperavam no Messias, alguém que se revoltasse contra o sistema. Ou iriam fazer talvez algum tipo de negócio obscuro? Esta era a visão dos cínicos. E não se esqueçam, a visão dos cínicos cega. Não deixa ver além da maldade do próprio coração. Não tem esperança nem dá esperança. Ser cínico não ajuda ninguém. Não ajuda a pessoa, não ajuda as pessoas à volta dela. Não ajuda absolutamente ninguém. Lembremos-nos que o nosso Deus é um Deus de esperança. É um Deus que, na impossibilidade, tem todas as possibilidades. Mas o que é que Zaqueu e Jesus tinham em comum? Podemos pensar. Bem, o que eles tinham em comum é que ambos estavam desejosos de ver. Um deles, neste caso Jesus, queria ver um coração arrependido. Mais um filho a regressar aos braços de Deus, do Pai. Queria mostrar-lhe o caminho. O outro, Zaqueu, queria ver aquilo que Deus via nele. Queria compreender o porquê da oportunidade, o porquê daquele jantar, do apontar especificamente para ele no topo da árvore, no meio de toda aquela multidão, e de convidá-lo a descer para passar tempo com ele. Não é extraordinário? Zaqueu fez o que podia para ver Jesus. E tu, já subiste à árvore? Já procuraste no meio das pessoas à tua volta, no meio da multidão, no meio do barulho das redes sociais? Já procuraste por aquele que está a olhar sempre para ti? Ainda hoje ele está a convidar, a dizer-te para o veres, para desceres. Ele quer jantar contigo, é verdade. Eu deixo-te com esta promessa de Deus em Jeremias 29:13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A única coisa que nos está a impedir, ou que nos pode impedir de ver Deus, é o nosso coração. A rigidez do nosso coração. A nossa falta de vontade de chegar até Ele. Tu podes ver, afinal de contas. Tu podes vê-lo a Ele. Mas queres? Essa é a pergunta que eu te deixo para refletir. Bem, pessoal, é o fim do nosso primeiro podcast, da nossa primeira reflexão. Eu espero que tenham gostado. Tem um lugar especial no meu coração porque foi numa situação em que eu não me sentia muito bem a partilhar esta mensagem. Não pela própria mensagem, mas como eu me sentia nesse dia, enfim. Mas na nossa fraqueza é quando Deus age da melhor maneira. E eu sei que algumas pessoas ficaram a pensar nesta mensagem e, acima de tudo, criou esperança no coração das pessoas. E isso é o fundamental. Que elas possam chegar a Jesus e convidá-lo. O meu desejo é que tenha sido bênção para vocês também e que possam ter esta vontade de chegar mais perto de Jesus, de entender que Ele vos ama incondicionalmente, que Ele está desejoso de passar tempo com vocês. Eu não sei quando será o próximo episódio, espero que na próxima semana. Até lá, sejam felizes e bebam muito café. Bye!